Coimbra, como alguns saberão, e que tem como principais objetivos tornar a cultura mais próxima à sua comunidade interna e reforçar os laços com a comunidade externa. E é exatamente neste reforçar laços com a comunidade externa que hoje temos aqui uma pessoa que não é do Politécnico de Coimbra, mas que é de Coimbra, ou pelo menos trabalha em Coimbra, e que é uma artista que andou escondida durante muito tempo e que dá pouco mais de um ano para cá tem-se vindo a mostrar uma criadora com propostas artísticas muito interessantes, que eu aprecio particularmente, e como tal convidei-a para estar aqui mais uma vez, porque é a segunda vez que a Maria João expõe aqui no Centro Cultural, numa perspectiva diferente e num contexto diferente. Vou deixar-vos então com Maria João Damas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que goste de estar por aqui. Faz favor, Maria João. Muito boa tarde a todos. Dizer que é com imenso orgulho e muita honra que estou de novo nesta casa. Não me canso de dizer que o Centro Cultural tem para mim um período de reflexão que me obriga até quase a um contexto de residência artística, porque me força a determinada altura a estar em mim, dentro de mim, e conseguir libertar muitas situações que tenho em termos de imagens e de contextos e de coisas que eu vou guardando nestes anos, não é? E nesta prática que agora se tornou real. Dizer que agradeço uma vez mais e estarei sempre grata a esta casa por me permitir precisamente dar asas à minha imaginação, porque é isso que acontece, pronto, a pretexto destas exposições que vamos fazendo por aqui. É muito importante este núcleo na cidade porque permite, de facto, dar voz e dar presença numa altura que muitas vezes a cultura, como todos sabemos, está a ser impedida até de nos permitirmos esta reflexão, quer por via dos espaços, não é, que estão mais restringidos, quer inclusivamente por via dos próprios artistas, que muitos deles se sentem de alguma forma limitadas. E, portanto, aqui eu iria dar o salto para esta exposição, que se chama Talvez Fosse um Outro Eu, e isto é a propósito precisamente deste meu percurso, que é muito curto, muito embora tenha começado bem lá atrás. Aliás, eu tenho telas lá embaixo que são de 1999, isto até parece já, não, muito tempo, não é? E, portanto, lá em cima sim, e, portanto, essas telas foram iniciadas nessa altura e por via de uma série de constrangimentos meus, não é? Desta luta interna entre o que é que seria aquela prática e se de facto iria de acordo com as imagens que eu continha dentro de mim, entendi na altura parar. O último quadro na altura, a última tela que pintei, foi no ano 2000. E, portanto, há 2 anos atrás, num ciclo de um desassossego extremo mesmo, eu percebi que tinha que libertar aquela energia de alguma forma. E esse processo, este processo que vos falo agora, tem muito a ver com esta questão do entendimento, não é, de alguém que foi, durante muitos anos, um eu, e a determinada altura é confrontado com outro eu, completamente fora da caixa, não é? E não há ali um espaço de maturação de ideia, de projeção de espaços, mesmo em termos de... Nós estamos muito habituados à nossa rotina e à nossa zona de conforto, e de repente eu percebi que havia ali um outro eu, não é? Quase o síndrome da terceira pessoa, não é? E esta luta interna revelou-se muito forte a determinada altura, porque eu não queria consentir a invasão desse eu, porque não sabia quem era, não o reconhecia, mas por outro lado sentia-me forçada quase a que isso acontecesse, porque eu tinha essa necessidade extrema de colocar, não é, tudo aquilo que eu sentia, muitas vezes até de uma forma desorganizada e desconstruída, e precisava mesmo que esta revelação acontecesse. Curiosamente, a determinada altura, estes eus fizeram as pazes, porque eles não eram assim muito amigos, não é? Porque era um eu que me obrigava, por um lado, a desconstruir e o outro eu que me obrigava a construir. Portanto, isto é uma prática que parece fácil, mas não foi. E durante este período todo eu fui fazendo uma série de trabalhos, fui guardando, alguns mais envergonhados, outros com umas experiências mais
mais fora da caixa e de alguma forma procurar alguns saberes e tentar perceber o que era isto e construir as peças e desconstruir as peças. Isto tudo foi um processo muitas vezes doloroso. Agora, olhando para trás, percebo que fez todo o sentido, não é? Porque eu tinha que passar por este processo de deixar, no fundo, fluir aquilo que eu sentia, para perceber agora, nestas 4 salas, que, de facto, fez todo o sentido, não é? E, portanto, este processo do talvez fosse um outro eu, mantenho, gosto desta ideia do outro eu e de ir ao outro eu quando sinto que tenho que criar e depois retornar à minha rotina e que muitas vezes é pesada, não é? Porque as nossas rotinas são muito pesadas. Aliás, nesta altura, eu julgo que estamos todos a sofrer até deste síndrome da terceira pessoa, não é? Porque por via do Covid tivemos que criar um distanciamento daquilo que estávamos habituados a fazer, a desconstruir a nossa realidade anterior, porque é outra realidade, não é? E no fundo a criar, estarmos todos fora da caixa, não é? E habituar-nos a uma rotina que não é a nossa rotina. E portanto acho que este talvez fosse um outro eu, é extensível a toda a plateia e todas as pessoas que de alguma forma se reverem nesta matéria, não é? Pronto. Em relação à exposição, ela é composta por 4 salas. A primeira sala tem uma série de quadros que foram criados, como disse, 2 das telas são de 1999, isto parece quase um vinho maturado, não é? Um ano. E, curiosamente, essas telas foram as telas com que eu iniciei, portanto, eu peguei em telas antigas e comecei a criar e, sem contar nada a ninguém, fui colocando algumas imagens e recebendo o feedback das pessoas que desconheciam que era eu a autora. E, portanto, comecei a ganhar confiança, tal outro eu começou a ganhar confiança e, a determinada altura, tive, de facto, a sorte, porque eu acho que nós, quando somos acompanhadas por boas pessoas e para além dos amigos e dos familiares que me deram sempre um forte apoio, tive algumas pessoas que acreditaram em mim e gostava até de referir a Galeria 7 em Coimbra, que me convidou imediatamente para uma exposição, tomando o risco de ser um risco de talvez este outro eu não fosse nada que tivesse caminho pela frente, e o Centro Cultural Peneda da Saudade, que mais uma vez reforça aqui a importância que teve neste processo todo, porque me ajudou de alguma forma a reforçar e a dar força a esta criatividade, não é? Permitindo que a minha autoestima começasse a ficar mais construída. E essa é a primeira sala. A segunda, curiosamente, eu digo curiosamente porque muitas pessoas conseguem olhar para essas pinturas e até as consideram próximas, algures de uma imagem do Covid-19. E eu gosto sempre de dizer que aqueles quadros que vão ver pintados, aquelas telas amarelas, que até uma delas é a imagem da exposição, não tem nada a ver com a expressão, até foi antes do Covid, e tinha a ver, na minha essência, aquela luta, porque eu gosto sempre de associar às minhas temáticas projetos sociais, no sentido de considerar mesmo muito que a arte tem que estar de mãos dadas com os nossos processos em termos de sociedade, em termos de luta social, em termos de política social, e portanto nós só assim teremos força se chamarmos não é, no fundo à cultura também as situações que nós vamos vivendo no nosso dia-a-dia. E essas telas nasceram num processo entre esta construção do capitalismo, não é? Dos cifrões, neste caso dos euros, e portanto eles têm todos assim uns fiozinhos com os euros na ponta, que faz lembrar precisamente também o Covid, mas não tem nada a ver com o Covid. Pronto, no fundo, até foi uma antecipação, porque nós agora sentimos ainda mais isso, não é? Aquilo que nos obriga, não é, no fundo, esta dependência que nós todos temos, porque sobrevivemos às custas, não é, dos rendimentos, e, portanto, acho que acabou por ser até bastante presente naquilo que nós também, mais uma vez, estamos a viver. As outras 2 salas
são os tais, eu associo sempre à tal possibilidade de residência artística aqui no Centro Cultural, porque nasceram assim de um momento para o outro neste espaço de mês e meio, talvez, em que eu me dei aso e trabalhar escultura e peças em madeira e, portanto, mais uma vez, alarguei aqui o meu perímetro em termos de intervenção criativa e julgo poderem estar à altura, quer do Centro Cultural, quer de todos os que podem observar agora as peças. Portanto, agradeço a todos a vossa presença nesta época em que tudo é estranho e temos de estar todos assim, distanciados, não é? E neste dia tão chuvoso, mas de facto julgo que depois estarão de acordo comigo que se calhar até valeu a pena. Muito obrigada e muito grata por tudo, mais uma vez. Obrigada, Maria João, mais uma vez. Então, convido-os a visitar a exposição, que está no andar logo acima. Maria João poderá estar lá, vai orientando, por favor, ajudando aqui uma visita guiada. Agradecia era que não fossem todos de uma vez só, que fossem em pequenos grupos, para que não haja azar. Muito obrigada.